quando eu não atuo diretamente na área, né? Conheço um pouquinho, mas quando eu penso no UX, a palavra experiência ela automaticamente me remete a algo mais subjetivo. Existe essa dificuldade em demonstrar de forma objetiva o quanto uma boa experiência interfere ou não nos resultados de uma empresa? Sim, assim, de modo geral, a gente tem que admitir que a experiência ela é subjetiva, sim, e ela é mais difícil de medir do que, por exemplo, o quanto se economiza com novos processos internos, né? Existem alguns tipos de intervenções que a gente consegue fazer nas empresas que são muito mais fáceis de mensurar, muitas vezes porque o ambiente é muito mais controlado na qual essas interferências acontecem. Agora, para dentro do UX, não, né? A gente está falando muitas vezes do impacto com o usuário final, com o mercado. Então, a gente está falando de um impacto num mar aberto. É mais ou menos parecido com a área de marketing também. Por mais que a gente possa medir iniciativas de marketing, é difícil a gente ter uma certeza direta, né, de que foi a nossa intervenção que gerou aquele resultado. Mas isso não faz com que a gente não possa medir, né, ou que seja ali inútil, vamos dizer assim, em alguma medida, a gente tentar medir. A gente pode sim medir a experiência do usuário, e por mais que a experiência de cada usuário ela seja subjetiva, a gente pode medir, por exemplo, a experiência do usuário do ponto de vista da eficácia da experiência. Então, é medir o que a gente chama, né, comumente de sucesso da tarefa. As pessoas conseguiram fazer o que elas pretendiam fazer, né, tendo interação ali com a sua solução, com o seu produto digital, com o seu software, seja o que for, né? Medir quanto que está sendo eficaz. A gente pode medir também a eficiência, né? Que é quando a gente qualifica um pouco mais essa eficácia e olha, para além do as pessoas estão conseguindo fazer o que elas precisam, a gente começa a olhar com que esforço, né? Qual que é o esforço que ela está precisando fazer para conseguir aquilo que ela precisa. Então, a gente pode medir, por exemplo, o tempo. Eu estou conseguindo fazer a tarefa, mas eu estou levando 10 minutos ou eu estou levando 1 minuto? A gente pode medir quantidade de cliques, esforço no geral. E, por fim, mas não menos relevante, a gente pode e deve medir também todo um conceito que aí se aproxima mais da subjetividade, né? Porque todos que eu disse aqui antes, a gente consegue medir por softwares e medir de uma maneira muito mais objetiva, né? Mas a gente deve medir também a satisfação, que é a experiência do usuário, ela está ligada com o quanto que as pessoas saem satisfeitas, né? Elas gostam daquela experiência, elas indicam aquela experiência. E aí a satisfação, ela sempre está atrelada a uma declaração do usuário, então ela vai ser sim objetiva, mas ela é crucial para todo o negócio, né? A gente precisa monitorar o que os nossos usuários estão achando da gente. E além disso, né, essas são assim, algumas medidas muito ligadas à experiência do usuário diretamente. Mas a gente deve medir também métricas de negócio que o UX pode impactar diretamente. Então, a gente pode falar de métricas de conversão, de receita, a gente pode falar de métricas de tempo de aprendizado até a pessoa, né, conseguir usar a plataforma como um todo, com diminuição de custos de suporte, de atendimento, e a gente pode até chegar num nível ali de maior maturidade de conseguir calcular um ROI de UX, né? Qual que é o retorno sobre o investimento em experiência no usuário. Isso é possível de ser feito, embora não seja tão comum, né? Eu acho que o ideal é o mercado trabalhar numa maturidade de chegar nesse nível de conseguir mensurar os impactos mesmo que a experiência do usuário trouxe para o negócio. Não, se alguém tinha alguma dúvida se dava para ter critérios objetivos para medir o impacto do UX, eu acho que matou agora. Não tem mais dúvida que dá. Pode dar trabalho, e é normal, tudo que agrega valor no começo dá muito trabalho, mas dá para medir de maneira objetiva.